Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Dentre os transtornos mentais que estamos trabalhando, pesquisando, estudando, hoje nós falaremos sobre os distúrbios de adicção, ou os transtornos de adicção. Para a gente começar, acho que é interessante a gente olhar essa origem da palavra adicção, a pessoa que é adicta. E ela vem do latim addictu. E o que essa palavra queria dizer? É interessante a gente sempre pesquisar a origem das palavras, porque elas traziam sempre um conjunto de informações, de situação, elas tinham um significado profundo. Com o tempo, a gente muitas vezes transforma esses conteúdos mais profundos, esses significados, em coisas muito rasas. A linguagem ela vai se empobrecendo, faz parte. A gente vai usando, a gente vai minimizando, a gente vai simplificando, até que chega um ponto em que algo que era muito profundo na sua origem, hoje é usado, uma palavra que antes era muito profunda, acaba sendo usada de uma maneira tão às vezes leviana, superficial, como por exemplo o próprio amor. A gente diz hoje, eu amo brigadeiro. Como é que eu posso amar um brigadeiro, gente? Mas a gente diz, eu digo e todo mundo diz, e essa força do ambiente, essa força da cultura, do momento em que a gente se encontra, está presente. Então a gente vai corrompendo as palavras. Então é sempre um exercício bastante interessante quando a gente estiver refletindo sobre algo, que a gente busque a origem, quando ela foi cunhada, criada, o que será que ela queria trazer de significado, de conteúdo? E essa palavra dictu do latim ela tem relação com o apego. Olha que bonito, tem relação com o apego, com a dependência, aquilo que eu não vivo sem, aquilo que eu preciso. Então, olha que profundo, quando a gente fala, nós vamos falar sobre esses vícios, porque a doutrina espírita, para nos dizer a respeito daquilo que nos domina, a respeito daquilo que nos controla, ela vai falar sobre os vícios morais. Os vícios morais são esses como que arrastamentos que a gente sente. As nossas paixões, outra forma que o Espiritismo fala. O Espiritismo tem no Livro dos Espíritos um símbolo que ele usa quando ele traz a figura do corcel que pode ser usado, né, o cavalo forte, o vigor da força primitiva, da força da natureza, você pode tanto usar esse corcel e colocá-lo a serviço de uma obra, de uma tarefa, os cavalos que ajudam nos pastoreios, que ajudam nas plantações, que ajudam na proteção de uma área ambiental, e aí eles são parte das tarefas dos homens, eles conciliam, o homem consegue fazer uso dessa força animal para um benefício coletivo. Mas ao mesmo tempo, esse corcel, se ele for indomado ou indomável, se ele não for passível de ser direcionado, ele fica descontrolado. Aí a gente pode imaginar uma força animal descontrolada. A gente vê quantos acidentes sérios que acontecem, porque o ser humano não soube respeitar a força desse animal. Esse animal, quando ele está acuado, quando ele se sente ameaçado, ele pode usar a sua força e gerar grandes prejuízos. Então, essa força instintiva e direcionada para algo que gere prejuízo, a doutrina espírita ensina. Isso são forças internas que nos arrastam para prejuízos, para males. Para isso, ela chama de vício moral ou de paixões da alma, do espírito. São tendências internas que nos controlam, que nos arrastam
Nós não temos, não nos sentimos capazes de segurar e acabamos nos prejudicando. Por isso que a doutrina espírita nos ensina, nos conduz a esse esforço interno de domar, entre aspas, as más paixões. Ou seja, assuma o controle de você mesmo, das forças que você abrange, que são suas. Porque se eu me deixo arrastar por algo que me controla, é, não é, não é de fora isso, é de dentro para fora. Se eu digo assim, não resisto, vamos começar com um exemplo bem básico. Não resisto a um chocolate. O problema não é do chocolate. O problema sou eu no que se refere ao chocolate. E muitas vezes a gente olha para o chocolate como se fosse ele o vilão. O chocolate não é o vilão. Agora, se eu tenho uma força interna que é maior do que a minha razão, que é maior do que a minha consciência me diz: Cris, o chocolate não vai te fazer bem, porque você tem colesterol alto, seja lá o que for. Então, se eu olho e sei que aquilo não me faz bem, e ainda assim eu não sou capaz de dizer não a ele, e todos os dias eu juro que eu não vou comer o tal do chocolate, e todos os dias eu como o chocolate, significa que tem um duelo interno. Existe uma consciência que sabe escolher, que sabe discernir, que sabe diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o que me faz bem e o que não me faz bem. Existe uma razão que já é capaz de identificar o melhor caminho, mas existe uma outra força interna indomada. Existe dentro de mim um instinto, uma espécie de um instinto, porque ele brota quase que mecanicamente, e que me arrasta a fazer o que eu não faço. A gente lembra do apóstolo Paulo no começo da sua jornada em direção a se cristianizar ou se cristificar, e ele diz, como se ele estivesse fazendo um desabafo: Poxa, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Era ele dizendo dessa luta interna em que um lado nosso já sabe escolher o certo, o bom caminho, a moral do bem, que segundo a doutrina espírita é tudo aquilo que é alinhado com as leis divinas. Aquilo que é alinhado com as leis divinas sempre vai gerar benefícios, vai sempre fazer bem para mim, para o outro e para a sociedade. E é isso que o Espiritismo trata como bem, aquilo que está alinhado com as leis divinas. Então, se existe, como o apóstolo Paulo diz, uma consciência que já é capaz de discernir e falar, esse é o caminho que me alinha com as leis divinas. Mas existe um outro eu que, quando eu me dou conta, eu estou fazendo aquilo que está fora das leis divinas, distante das leis divinas. Então, essa luta interna, ela é própria do nosso grau de evolução. Certamente Jesus não tinha esse duelo interno. Certamente Jesus não tinha essa briga de eu quero fazer, mas eu não devo, eu não quero fazer, mas eu preciso. Ele já estava integrado, ele tem o que Joana de Ângeles chama de consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Ele já tinha internalizado, ele já tinha desenvolvido o seu mundo interior de forma que ele é só luz, ou seja, tudo o que ele fala, pensa, escolhe, quer, está alinhado com as leis divinas. Ele já não carrega essas forças opositoras internas. E a psicologia analítica profunda de Jung, ela vai trazer a teoria dos complexos, justamente dizendo, chamando de complexos esses conteúdos do inconsciente, que são registros de experiências passadas nossas, com alta carga emocional, como se tivesse ali uma bexiguinha cheia de uma certa emoção ou de uma mistura de emoções, a respeito de uma vivência passada e que está vivo, apesar de estar no inconsciente. Eu não sei que está lá, eu não sou capaz de acessar. Mas de acordo com o que eu esteja vivendo fora, o que eu vivi fora pode acionar, pode reviver aquele complexo que se constela, toma lugar na minha consciência e eu saio fazendo coisas, tomando decisões, tendo emoções que eu me descontrolo, me possuem.
Então, a teoria dos complexos também conversa com isso. Então, voltando aqui no latim adicto, é aquilo que a gente é apegado, é aquilo que nos controla, eu sou dependente daquilo. Ou seja, é, quando eu me deixo arrastar por algo que eu não sou capaz de controlar conscientemente, nós estamos falando sobre aquilo que nos comanda. Nós estamos falando sobre o ser apegado, sobre o ser dependente. Então, a adicção, o ser adicto significa eu estou numa luta interna com algo que não me faz bem, mas que me arrasta a continuar fazendo. Eu sei que eu não devo consumir alcoólicos como eu consumo, no entanto, eu não consigo, escolher, eu não consigo controlar. Eu sei que eu não deveria fazer uso do tabagismo ou de outros tóxicos que me fazem mal, no entanto, eu não sou capaz ainda de escolher. Eu sei que eu não deveria, a gente pode ampliar, porque a adicção ela é enorme, o campo em que atua sobre a gente. Eu sei que eu não deveria gastar tanto tempo assistindo programas que não são, bons, que não me fazem bem, por exemplo, pornografia. No entanto, eu não resisto e quando eu vejo eu estou lá, e por aí vai. Eu sei que eu não deveria me de me jogar nas compras compulsoriamente, e eu preciso controlar a minha finança, quando eu vejo eu já estourei outro cartão e outro cartão. E tudo aquilo que me controla, a gente pode dizer que eu dependo daquilo, ou seja, eu não sou livre, eu não sou independente, eu não sou capaz de falar: "Ah, eu vou fazer um arranjo aqui na minha planilha financeira e vou ficar 6 meses sem comprar supérfluos". Se eu não consigo fazer isso, se eu sou dependente dessa compra, significa que eu tenho aí um pezinho ou um pezão na adicção. Tudo aquilo que me controla, tudo aquilo que me governa está nesse contexto de adicção. Às vezes a gente costuma falar sobre quem é adicto à drogadição, aos alcoólicos, ao tabagismo, mas percebe que é muito mais amplo? É muito mais amplo. Se eu toda vez que eu noto que eu não sou capaz de fazer uma escolha, ou seja, a minha escolha consciente não é validada porque tem algo inconsciente que me arrasta para o seu oposto, pode tomar nota no bloquinho de adicções da Cris. Não consegue não falar mal de alguém, não resiste a uma boa fofoca, eh, não aguenta uma oportunidade de se mostrar ou de se exaltar. Tudo isso pode ser olhado pelo olhar da viciação moral. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje ampliando. Não estamos falando aqui do fulano, não estamos falando aqui do caso específico do alcoólicos, estamos falando desse drama da alma humana. Mas nós vamos trazer como efeito de estudo exemplos relacionados a alcoólicos, ao tabagismo, porque é o que é mais falado. Mas fica aqui esse convite para que a gente aprofunde nessa aula, nesse estudo, para que a gente traga para si. Ai, graças a Deus que eu não bebo alcoólicos e eu não sou adepta de cigarros. Ufa! Então eu estou livre? Não, senão a gente já estava lá com Jesus Cristo. Então, se você já venceu essas tentações, essas viciações, se isso não te arrasta, então, tudo bem, vamos ver aonde ainda você depende. O que que ainda te controla? Vamos observar aquilo que ainda te domina. E aí todo mundo vai ter um ou outro ponto. E a gente pode, então, dedicar a si mesmo nesse estudo para ir em busca dessa superação, que pode levar uma vida, às vezes até mais do que uma vida. Mas a gente direcionando, a gente vai conseguir essa superação. E é importante também lembrar que nesses casos, e quanto mais complicado o caso, quanto menos eu me sinto forte o suficiente para lidar com eles individualmente, mais eu devo lembrar de pedir ajuda. Quantos não são os órgãos, as ONGs, as instituições
que estão disponíveis para acolher aquele que não consegue controlar-se a si mesmo individualmente. E a gente tem muitas dessas casas que assistem, que acolhem e onde nós vamos encontrar outros que têm histórias semelhantes. Então vamos nos lembrar que muito provavelmente vai ser difícil da gente vencer alguma viciação sem a gente pedir ajuda, às vezes estender uma mão, às vezes estender as duas e às vezes pedir colo. E tudo bem. Por isso que Deus nos deu o espírito gregário, por isso que Deus nos permite viver em coletivo e por isso que Deus escolheu a fraternidade, a solidariedade e o amor como alimento principal do espírito, para que a gente se ajude enquanto estamos no caminho em direção à evolução. Eu já vou entrar em Joana porque tem muitos textos hoje e eu queria ver se eu consigo passar por todos. Vamos lá, então. Vamos começar falando do livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10. Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10. Então, Joana vai falar um pouquinho a respeito de onde tudo começa, ou, na verdade, qual seria a possibilidade terapêutica da gente lidar, né? Então, ela começa dizendo onde toca na gente para que a gente se entregue ou para que a gente consiga começar a superar. Ela vai falar a respeito desse esforço pessoal. A gente fala da vontade. Então, antes de eu ler Joana, eu vou só lembrar. Na quinta temporada, ou seja, na temporada anterior, o segundo episódio, a gente fala sobre a diferença entre desejo e vontade. E a gente faz um estudo diferenciando de propósito essa questão do um desejo superficial, ai, bem que podia, ai, eu queria, mas a gente não se propõe, e a vontade, que é essa força do espírito que nos movimenta e movimenta a nossa vida em direção ao progresso. Então, acho que seria interessante, porque como a gente vai falar que a vontade é a alavanca para me impulsionar para além da viciação, sempre nós vamos ter que acionar essa vontade de dentro, lá de dentro. É interessante conciliar essa aula de hoje com o segundo episódio da quinta temporada, Desejos e Vontade. Porque a gente vai, quando é muito comum as pessoas falarem assim: "Ah, se você quiser mesmo, você abandona o vício X ou YZ". E quando a gente está no vício, dá uma raiva da pessoa, porque se você acha que eu não quero sair de uma coisa que vai estragar meu corpo, que vai detonar meu pulmão, meu rim, meu cérebro, meu sistema digestivo, lógico que eu quero, mas eu não consigo. Então, ai, se você quiser muito, né? Isso é muitas vezes cruel. Falta empatia. Eu não sei o que é estar no lugar do outro. Só depois que eu calçar os sapatos dele, que eu acordar como ele acorda, sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa e carregar o inconsciente que ele carrega, aí eu posso dizer se basta fazer isso ou aquilo. Como é isso impossível da gente conseguir, a gente não julga. Ninguém sabe o que é estar na pele do outro, então a gente acolhe, a gente compreende como a gente gostaria de ser compreendido e acolhido nas nossas questões ainda viciosas. Então, no Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10, Joana diz: a saúde mental exige esforço pessoal, que é intransferível, caracterizado pelo real desejo do equilíbrio, a tal da vontade. Uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são os instrumentos hábeis para o tentame, que se coroará de êxito. Toda empresa para alcançar metas impõe trabalho que não cessa. O empreendimento da autovalorização, com a consequente conquista de si mesmo, é de largo percurso e sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação dos vícios e acomodações habituais. Então, Joana destaca: esforço pessoal e verdadeiro desejo, ou seja, uma verdadeira vontade de equilíbrio, é intransferível. Não adianta eu pedir para ninguém me arrancar do buraco. Eu preciso primeiro fazer o esforço para somar a minha vontade à ajuda que eu recebo. Jesus sempre falava, a gente tem lá nos evangelhos, quando alguém pedia para que ele curasse, ele sempre fazia essa pergunta: queres que eu te cure?
Que ele queria dizer? Se você não fizer primeiro a sua parte, não adianta me chamar para minha. Eu venho depois. Eu só venho depois que você se põe em situação de ser ajudado. E é verdade, porque quando a gente não quer ser ajudado, o outro não tem como nos ajudar, porque seria uma afronta contra o livre-arbítrio. Ninguém vai ajudar alguém negando o livre-arbítrio da pessoa. A gente pode estimular, convidar, até arrastar uma primeira vez para ele experimentar o que a gente está dizendo. Mas se ele não quiser, a gente soltou, ele volta para o mesmo lugar. Por isso que hoje se questiona muito o atendimento compulsório, a internação compulsória. Porque algumas vezes, nesse compulsório, sim, a pessoa pode ir lá ter um insight e falar: pronto, agora eu quero. E fica difícil de saber, porque muitas vezes não. A gente vai levar contra a vontade, e quando a gente falar: "Pronto, agora você pode escolher", a pessoa volta para o mesmo lugar onde ela estava. Então, se não tiver uma maturidade interna, um momento próprio de cada um, o tempo de cada um, não adianta, porque ninguém salva se não for a própria pessoa se salvando. Então, por isso que até hoje fica essa questão. Porque não adianta o compulsório, mas de vez em quando adianta, porque justamente nessa hora do compulsório que a pessoa se deu conta e acordou e acendeu essa vontade. Né? Então fica difícil de saber se a gente deve ou não deve. Dá para ver o quanto é complexo e não dá para a gente vir, ó, e bater o martelo porque é assim que faz, porque devia fazer, porque não devia fazer. A gente é muito cheio de certezas, né? Mas Joana diz: não tem outro jeito se não for pelo esforço próprio, por essa vontade firme do espírito que precisa ser desenvolvida. Eu não tenho ainda, mas eu posso ter como? Tentando, pesquisando, pensando, refletindo, estudando, orando. Eu preciso trabalhar para desenvolver essa vontade. Ela não vai entrar na forma de uma pílula que eu tomo e pronto, agora eu tenho vontade. O apóstolo Paulo mostrou. Ele no começo não conseguia ter essa vontade. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí, o que que aconteceu? Ele tomou uma pílula para se. Não. Ele foi tentando, tentando, se disciplinando, mais uma vez, se esforçando. Ao longo do tempo, buscando, ele achou. Buscai e achareis. No final da vida, o que que ele fala? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Superei. Como? Pelo meu esforço, resiliência, resignação, perseverança. É um trabalho de uma jornada. Agora nós vamos lá no capítulo 3 do livro O Despertar do Espírito. E Joana a gente vai trazer alguns pontos para a gente ir costurando a respeito dessas viciações morais, dessas dependências, disso que nos aprisiona. E ela vai dizer que muitas vezes acaba sendo um auto-boicote. É como se a gente. É esquisito isso, né? A gente falar, eu escolho me prejudicar, mas é que eu escolho me prejudicar como uma reação a um conflito que eu não estou sabendo lidar. Então, sabe quando a gente às vezes fala assim? Eu lembro e compartilho agora uma experiência pessoal. Quando eu era criança, devia ter os meus 5 anos, eu ganhei de alguém que eu não sei quem um broche. Naquela época, décadas atrás, tinha aquele broche que a gente abria e aí tinha dentro uma pastinha que era um perfuminho. Vocês podem não acreditar, mas eu lembro do perfume até hoje. E eu lembro do broche, porque ele tinha uma forma de um elefantinho e a barriga do elefantinho que abria. E, e eu tive, porque temperamento bravo, né? Espírito bravo. Eu lembro nessa idade de ter ficado frustrada com alguma coisa, ou irritada com alguma coisa, e eu peguei aquele broche e eu joguei com força no chão e ele quebrou. Pensa que eu carrego isso até hoje. E o que que foi aquilo? Eu me pergunto, por que que eu, brava com o que alguém deve ter feito para mim, eu prejudiquei a mim? Ou seja, algo de fora me irritou e eu quebrei uma coisa que me era muito cara. Ainda bem que foi uma pequena coisa, eu poderia ter batido em alguém, poderia ter ferido alguém, seja lá o que for. Agora, eu tinha 5 anos. E agora, se eu resolvesse sair quebrando tudo quando eu me frustro? Então, isso que a gente chama de auto-boicote é quando a gente, para reagir a alguma coisa que nos incomodou, para reagir a algum conflito que a gente carrega, a gente toma decisões que nos prejudicam.
a gente se boicota. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma certa carência e um certo complexo de inferioridade, ou eu não me ache merecedora de amor. Eu não mereço amor, eu trago muitas culpas no espírito, eu acho que eu sou um verme. Aí eu encontro alguém que me ama. E aí eu acabo criando nessa relação tanto embaraço, tanta provocação, tanta dificuldade, tanta distração, que a relação se rompe. E aí eu digo assim: tá vendo? Eu sabia que eu não sou digna de ser amada. Não é bem assim. É que eu não acredito que eu mereça. Então, inconscientemente, eu boicoto a consciência. A consciência queria tanto ser amada. E o inconsciente faz com que eu prove para mim mesma que eu não mereço ser amada. Isso que a gente chama de auto-boicote. Essas crenças disfuncionais que nos atrapalham, né? Então, Joana vai falar o seguinte: O Despertar do Espírito, capítulo 3. A própria busca dos alcoólicos, assim como dos tóxicos, decorre de uma necessidade inconsciente de autodestruição, fugindo pelos corredores estreitos do prazer alucinado até a consumpção, por não dispor de espaço emocional para alegria ampla, nem as experiências gratificantes do prazer natural. Então, Joana vai falar de vários fatores. Aqui ela está falando de um, que muitas vezes sou eu querendo me matar inconscientemente. Vamos ilustrar, né? Faz de conta que eu, numa vida passada, tenha cometido um ato cruel, cruel, tenebroso, e que eu tenha ficado com muita culpa e muita raiva de mim, a ponto de eu não querer viver. A vida termina, eu volto, eu acabo me entregando para o álcool, por exemplo, a vida termina, eu reencarno, mas eu ainda continuo com aquilo me incomodando, como se eu tivesse uma vozinha, que sou eu mesma falando: como você é cruel, Cris, olha o que que você já fez. Então a gente pode se deixar levar por arrastamentos de destruição como se eu quisesse me punir. Sabe quando às vezes a gente, por exemplo, fala uma bobagem e a gente bate na boca, ai, por que que eu fui falar? É uma violência com a gente. Poxa vida, eu tô num grau de evolução, de novo escapou. O que que adianta eu me machucar, eu me bater? Mas eu faço, porque naquela hora eu estou com raiva de mim. Por que que eu fui fazer isso? Então, é uma reação inadequada, que não resolve, e é como se eu me cobrasse. Então não funciona. E muitas vezes a gente vai fazer isso. A gente vai procurar esse suicídio que acaba sendo o que o Espiritismo nos fala de um suicídio involuntário. É involuntário porque a minha razão não quer fazer, mas não deixa de ser um caminhar para algo que vai me prejudicar e pode me levar a uma morte. Às vezes não, mas às vezes vai. Eu estou danificando o meu corpo e, por consequência, o meu perispírito. Eu vou lidar com as consequências disso. É lógico que é gradati é gra é proporcional à minha consciência, e vai ser amenizado. Agora falar que eu não vou colher os resultados dos tóxicos que eu consumo, isso não dá. O espiritismo nos ensina que eu vou ter que lidar com isso futuramente. Então, ela diz que muitas vezes essa busca acaba sendo uma necessidade inconsciente de autodestruição, uma punição, sabe? Quando eu fico lá me flagelando, porque eu estou com raiva de mim, porque eu carrego alguma culpa, porque eu estou com raiva da vida e eu acabo me prejudicando para querer fugir também. Por isso a gente vai falar daqui a pouco, que às vezes é uma fuga. Ela continua ainda no Despertar do Espírito, capítulo 3, dizendo: é uma chaga social e moral das mais graves, o alcoolismo, porque muito bem aceito nos conglomerados humanos, por significar os grupos economicamente elevados, né? Um status correspondente ao poder, à glória, à fama, ao destaque, e nos guetos representar um mecanismo de fuga da realidade. De igual forma, é a asfixia na ilusão. Então, de um lado, é chique você ser entendedor de vinhos, porque isso vai contar positivamente como status social. De outro lado, eu me jogo no alcoólico, por exemplo, porque ele vai me dar um pouco de sossego, entre aspas,
porque me leva para o estado de alucinação, eu dou risada, eu esqueço dos problemas, eu fico num lugar bem gostoso. Então, de todo jeito, é fuga da realidade. Por que que eu preciso ser quem eu não sou na roda social de alta status? Por que que eu preciso entender do tal do vinho? Ou por que que eu preciso fugir quando as coisas estão ruins e eu preciso ir para essa alienação? As duas coisas não me fazem bem. As duas coisas tomam o meu tempo, me prejudicam, me distanciam de mim e não me ajudam a enfrentar a realidade. Se eu preciso parecer bom para alta roda social, pergunta é: por que, Cris? Por que que você precisa que os outros te invejem, que os outros te idolatrem, seja lá o que for? Você não basta sendo quem você é? Você tem que ser alguém diferente, maior, mais importante, mais isso, mais aquilo? Olha para si, aprende a se amar. Aceite você quem você é, seja natural, seja espontânea. Por que, Cris, que você precisa se enfiar ali no álcool para esquecer os seus problemas, a parte financeira, a briga de família, seja lá o que for? Você já consegue, Cris. Lida com isso de frente, veja o que tem nas suas mãos. Vamos pedir ajuda, vamos tentar elaborar uma. Isso é enfrentamento. Isso não é viver de aparência e nem fugir da realidade. Paradoxalmente, a sociedade receita a ingestão de bebidas alcoólicas nas reuniões e festas como a melhor forma de expressar o júbilo, porque, na maioria das vezes, aqueles que acorrem a esses encontros festivos estão fugindo da solidão, dos conflitos pessoais, familiares, do estresse do trabalho, das injunções do superego que fica exigindo, cobrando de si mesmo, castrador e exigente, afogando as ansiedades e os medos nos delírios do falso prazer. Então parece que já vem um conjunto, né? Vem um bolo, né? Um pacote. Você tá lá numa festa, ai, precisa ter alguma coisa, tem que estar segurando alguma coisa, né? Precisa estar segurando uma bebida. Ai, eu preciso tomar alguma coisa para relaxar. Mas então eu estou mergulhando num lugar que eu não sei lidar, eu não me sinto à vontade. Não é melhor a gente olhar para isso e enfrentar isso e conversar sobre isso e usar isso terapeuticamente para a gente amadurecer? Mas a gente quer constranger alguém e você chegar numa festa e a pessoa falar: o que você bebe? E você falar: "Ah, tem um suco? Tem uma água? Um chá gelado?" Nossa, que sem graça. Percebe que vem, é um contexto social, tá junto. Como que você vai para uma festa sem beber? Nossa, mas verdade que a gente tá fazendo essa pergunta? Se eu não consigo desconectar uma coisa da outra, eu vi que estão o quê? Presos? Tá preso, não tem nada de liberdade. Liberdade é quando eu escolho fazer uma coisa ou não fazer uma coisa. Se eu não consigo escolher entre fazer ou não fazer, eu tô presa naquilo. Se eu não sou capaz de escolher ir para uma festa e não beber, eu estou numa prisão. A minha prisão é festa, vem junto com bebida, senão não tem festa. Que pena. Que pena, porque talvez se Jesus estivesse aí em alguma reunião, eu não ia poder participar, porque certamente ele não ia estar nesses falsos prazeres. Então, verdadeira liberdade é quando eu escolho ir para uma festa e quero experimentar alguma coisa, consumir alguma coisa, de acordo com que eu estou no controle, ou não. Não, não quero, isso não me faz bem, depois eu fico com dor de cabeça. Isso é liberdade. Agora, se eu não consigo desconciliar uma coisa da outra, significa já aprisionou. Já aprisionou, você já está na festa por causa da bebida, por exemplo, ou de outras coisas, né? Eh, Bebe-se socialmente, em grupos elevados ou de baixo contexto econômico, gera-se dependência sem reconhecer-se a gravidade do fenômeno, até o momento quando o indivíduo se torna alcoólico e o retorno é quase impossível. A gente vai, né? Passinho de cada vez, daqui a pouco já juntou e eu já não consigo fazer uma coisa sem a outra. Eu me lembro de uma vez que a gente estava num lançamento de alguma coisa, era uma festa grande, até internacional, e tinha uma pessoa lá e querendo ser muito gentil, e começou a perguntar pra gente: "Vocês querem beber um vinho? Tem vinho disso, vinho daquilo?" A gente não entendia nada. "Não, não, a gente não bebe alcoólicos."
Ah, por que vocês não bebem alcoólico? Porque a gente não quer beber alcoólico, só por isso, a gente prefere outras coisas. E ele foi tão gentil e tão que ele já nem perguntou mais, ele falou assim: "Já sei, tem um café aqui que é bom, vocês gostam?" "Ah, a gente gosta de café, então nós vamos tomar café." E pronto. Isso significa, eu te deixo ser quem você é, não fico fazendo bullying com você porque você não bebe, porque tem isso também, né. Tem o bullying inverso de se você não faz uma coisa que todo mundo faz, não importa se ela seja melhor ou pior, isso é irrelevante, contanto que você tá fora da manada, você vai sofrer bullying. E essa pessoa foi super simpática: "Ah, vem cá, então vamos tomar um café juntos e pronto. Vamos tomar um chá gelado, vamos tomar." Por que que a gente precisa ter essa coisa tão atrelada? E a gente olhar assim: "Ih, é a sua religião que não te permite?" Se a religião não permite, a religião está presa do mesmo jeito. Ou seja, a religião está castrando, está prendendo, não está te dando o uso do livre-arbítrio. O espiritismo nos fala: "Viva a sua vida, você tem livre-arbítrio." Vamos pensar a respeito das consequências, vamos pensar a respeito do que você veio fazer na Terra, vamos pensar a respeito de quem você é e de que você traz, das suas tendências. Vamos ser responsáveis para não sair fazendo coisa porque todo mundo faz, porque isso pode te prejudicar. Vamos pensar a respeito. Agora, o que você vai fazer é entre você e você mesma e você e Deus. E Joana diz que, nos delírios que o álcool e a droga proporcionam, a insegurança do paciente faz-se substituída pelo destemor e valentia, que são resultados da irresponsabilidade, produzindo sensação de vitória sobre os limites soterrados no inconsciente pelos fatores dissolventes da personalidade. Ou seja, ao invés de eu enfrentar aquilo que eu me sinto fraco, frágil, eu fujo dessa fraqueza, consumindo o que eu preciso consumir para ter a falsa sensação de que eu sou forte. Aí eu tenho coragem de falar, aí eu tenho coragem de fazer, aí eu tenho coragem de dançar, aí eu tenho coragem, ou seja, para eu ser quem eu sou, eu preciso me entorpecer. Isso também é uma outra dica de que nós estamos presos e que a gente deveria prestar atenção nisso, porque isso pode ser pista para a gente mergulhar para dentro de si e tentar descobrir o que que em nós está nos travando, por que que eu preciso me entorpecer para brincar, para dar risada, por que que para eu poder falar alguma coisa eu preciso estar sob algum tipo de influência, de algum tipo de entorpecente, senão não tenho coragem. Vamos tentar desenvolver a alegria e a coragem sem precisar desses subterfúgios, né? Conflitos existenciais, capítulo 12. Joana vai falar sobre quantas vezes a gente fica na defensiva e na justificativa para não admitir que já estamos presos em alguma viciação. Então ela diz: por que reconhece o comportamento criticável de que é portador? O viciado em tóxicos torna-se desconfiado, dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. Ele vai entrando num universo que ele vai criando de mentira, de justificação, de distorção, que daqui a pouco nem ele mais sabe diferenciar a realidade dessa elaboração fantasiosa. Invariavelmente, o viciado nega o uso de drogas, com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da sua problemática ou da problemática. Então, ele fica hábil em tirar, em distrair o olhar, porque ele não quer que ninguém venha mexer com ele quer continuar mergulhado nesse lugar onde ele está, né, como se estivesse lá num poço, numa lama, num lodaçal, alguém olha e fala: "Nossa, você tá aí, espera aí que eu vou te estender a mão". "Não, não tô aqui não, olha o passarinho lá fora", que tipo, olha para o outro lado e me deixa aqui porque eu ainda tô querendo ficar nesse lamaçal. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os desvairam. Então, muitas vezes, a pessoa toma, mas não tem tanta sensibilidade, nem faz tanta coisa, nem faz tanto estrago. Mas tem gente que já na primeira dose, na primeira vez, já vai para estados, às vezes até de risco de vida, dependendo do tóxico que esteja consumindo. Então, a gente nunca sabe como ele vai ser, como vai ser o efeito dele no nosso corpo, até a gente provar.
Por isso que a gente fala, não dê esse primeiro passo. Não vale a pena, porque você não sabe se você já não traz em espírito registros, né, os pluguezinhos desse hábito infeliz. E às vezes você já foi alguém que se entregou para esse hábito em vidas passadas. E dessa vez você está conseguindo se distanciar. Mas aí você começa a tomar uma vez, duas vezes, três vezes, junta e aquela personalidade anterior volta com força. E você acaba reproduzindo a história da última vida, né? Às vezes a divindade prepara um planejamento para você vir numa família que não tem possibilidade dali de dentro de você ter contato precoce com droga, com álcool, com etílico, sempre te dando a melhor chance de você não continuar aquilo que você fez, que você acabou se matando por conta de alguma viciação. Aí você cresce, mas aí em algum momento você entra em contato com algum grupo que te insiste, que te insiste, que te insiste, e aí você acaba se prejudicando todo um planejamento que foi feito. Então, muito cuidado com esse primeiro passo. Agora nós vamos lá para o Conflitos Existenciais, capítulo 13. Ainda conflitos existenciais, mas o capítulo seguinte. De duas ordens são as causas do tabagismo. A primeira delas, de natureza subjetiva, porque incita no emocional do indivíduo, apresentando-se sob variado elenco de manifestações, tais como timidez, medo, complexo de inferioridade, insegurança, baixa autoestima, ansiedade, que resultam de processos anteriores, né? Ou seja, aquilo que você já tem, ó, de conteúdo psíquico inconsciente, arcaico infantil do fumador. Ou seja, se eu já tenho o registro, é aquilo que eu estava falando. Às vezes é de dentro isso, você já tem uma tendência, porque você já tem questões relacionadas a isso, então a gente tem uma tendência de continuar fazendo o que a gente fazia. Nosso grande problema nos processos de progresso espiritual é realmente a gente conseguir interromper a tendência. Porque aquilo que eu fiz muito em outras vidas, eu tendo, é uma continuação, eu não sou um outro eu. Eu sou o mesmo eu da vida passada. E aquilo que eu fiz muito, a força do hábito, está muito registrado. Então é muito difícil você interromper um, um comportamento que vinha sendo feito, né? A segunda é de natureza objetiva. Então, uma natureza de dentro, o próprio espírito que já traz, a outra é de natureza, que ela chama de natureza objetiva, social, externa, defluente da convivência com outros dependentes da nicotina, que fingem haver adquirido a independência dos pais, familiares, mestres, afirmando a personalidade, adentrando-se na sociedade dos adultos igualmente viciados. Então, às vezes é o próprio espírito e outras vezes é essa busca do pertencimento social ao custo de adquirir uma viciação. E a pergunta fica: se aquele grupo que está te convidando para entrar, para fazer parte dele, é um grupo que vai também te condicionar ao mau hábito? Cabe a pergunta: que raio de grupo é esse que eu estou entrando? Eu devo escolher os grupos onde eu entro. Se eu vou escolher um restaurante, eu vou escolher um restaurante onde a comida está estragada? O chefe não tem um mínimo de higiene? O cozinheiro não tem um mínimo de higiene? E os garçons são ríspidos? Eu não vou entrar para me alimentar num lugar desse. Eu vou no outro restaurante, onde você é atendido com gentileza, o ambiente está asséptico, tá higienizado, onde o chefe sabe fazer direito às coisas, onde o setor de compras presta atenção em data de validade. Eu mereço um ambiente desse. Por que que a gente sai escolhendo grupos sociais sem ter esse mesmo discernimento que a gente teria ao escolher um lugar onde a gente vai se alimentar, né? Fenômeno especial ocorre nessa, como em qualquer outra dependência viciosa, que é a presença de espíritos. Aí ela entra na questão da obsessão, das obsessões. Igualmente enfermiços, que se utilizam do paciente para a convivência obsessiva, dando prosseguimento aos hábitos infelizes em que se compraziam e ora sentem falta, em face da ausência da organização física. Assim, estabelecem-se ligações mórbidas, ensejando processos de vampirização que se fazem mais complexos
quando se utilizam, dos vapores etílicos, das emanações do tabaco, das drogas, para continuarem se comprazendo. A gente vai lembrar então das fases da obsessão, né? Primeiro começa com uma obsessão simples, que é simplesmente uma outra mente que está por perto e fica me dando sugestão, me fazendo convites. Vai lá, Cris, vamos lá, a gente vai juntos. Como se fosse esse amigo chato que fica tentando, eh, direcionar a gente, né? Incitar a gente para fazer alguma coisa. Quando a gente começa a ouvir muito a voz dele, ah, tá bom. Ah, então vamos. Ah, ok. Ah, eu não queria, mas eu aceito. Ele vai cada vez dominando mais a gente não vai percebendo. Então, esse espírito que primeiro tinha uma obsessão simples, que era simplesmente ele querendo me usar para ter proximidade com os alcoólicos e outros vícios, ele depois começa a segunda fase, que é a fascinação. As- A, a obsessão vai se tornando, vai começando a criar um vínculo perispiritual, de espírito com espírito, de perispírito com perispírito. Quase que a gente começa a conviver numa simbiose. Então eu começo a ficar fascinado. Eu já escuto a voz dele quase como se fosse a minha, eu já não consigo nem diferenciar. Então ele acaba vivendo muito através de mim, e eu vivo e eu já não sei mais se sou eu que estou pensando ou se é o espírito, até que chega no último grau da subjugação, ou seja, eu já nem participo. O espírito toma conta do meu corpo como se eu fosse uma marionete na mão dele. Eu já não tenho mais voz, já não tenho mais vez, eu simplesmente sou usado, vampirizado, e ele faz de mim o que ele quer, né? Então, André Luiz, nas obras, narra exemplos e descreve essas cenas em que a pessoa senta diante de um copo de bebida e ele descreve a cena desses vampiros, entre aspas, né, simbolicamente falando, desses espíritos que vão usurpar da sensação que a droga, o álcool promove. Eles acabam por estarem imantados, por estarem conectados de perispírito a perispírito, eles aproveitam, eles desfrutam da sensação prazerosa. Como eles não são capazes mais, por não terem a matéria para poder consumir o álcool, processar pelo seu aparelho digestivo, sentir com o seu cérebro, eles não têm mais essa possibilidade. Então, eles induzem alguém a fazer para, por meio dessa conexão perispiritual, eles desfrutarem da sensação do prazer. E eles acabam nos influenciando, influenciando a ponto de fascinar e a ponto de subjugar. Às vezes, o médium é capaz de olhar uma pessoa que tem um hábito, que tem uma viciação já muito consolidada, e ele é capaz de ver que ele nunca está sozinho. Onde quer que ele vai, os amigos vão atrás, vão junto com ele. Ele já não vive sozinho. Ele vai trabalhar, os amigos vão junto e no máximo se distancia um pouco enquanto ele tá ali, mas já ficam lá atormentando, vamos, depois do trabalho, tô te esperando. E aí você passa a ser essa marionete, né? É um quadro muito triste, eu imagino, de se observar. Ainda no Conflitos Existenciais, Joana fala muito das viciações. Veja que eu trouxe o capítulo 12, 13 e 14. Em cada um ela trabalha específico uma das viciações. Então, quem se interessou, Conflitos Existenciais é um livro que vai trazer muitos textos a respeito do tema de hoje, da adicção. Agora nós vamos lá para o capítulo 14, em que ela vai trazer essa questão da experiência passada. A gente não sabe quem a gente foi ou o que a gente carrega. A gente não pode brincar com a vida, se pôr em risco. Às vezes é um minuto que a gente vira uma chave e a gente dispara e abre acesso para algum componente do passado que a gente não deveria ter aberto. E agora que eu estava aqui conseguindo me manter uma vida diferente, eu fui lá, cutuquei aquilo, constelou, apareceu, e agora talvez eu não consiga mais lidar com essa irrupção dos conteúdos, das recordações, das reminiscências passadas, né? O dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais transatos muito graves, à semelhança de outros enfermos. No caso específico, há um histórico anterior, em experiência passada, quando se entregou às dissipações, especialmente de natureza etílica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos que lhe padeceram as injunções penosas e que não o perdoaram. Acabam sendo obsessores que vão induzir a pessoa ao álcool para que ela
se prejudique e atrapalhe a reencarnação como vingança desses espíritos. Esses espíritos reencontrando o seu devedor, estimulam-no a antiga debilidade moral, ao vício, a fim de o consumirem na alucinação, ao tempo em que também participam das suas libações, dando prosseguimento aos desaires que a ausência do corpo já não lhes permite. A gente vai encontrar em Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, muitos exemplos de casos reais que eles descrevem desses conúbios espirituais, dessas comunhões que acabam acontecendo em que o espírito, para se vingar do encarnado, o arrasta às viciações. Talvez seja o mais frequente processo obsessivo. No processo obsessivo, talvez a mais frequência seja da indução às viciações, porque daí a pessoa acaba se prejudicando, perdendo a reencarnação e eles se vingam, né? À semelhança do que ocorre com o tabagista e o drogado, estabelece-se um conúbio vampirizador por parte do desencarnado, que se torna hóspede dos equipamentos nervosos, via perispírito, aquilo que a gente falou, terminando por conduzir o paciente ao delirium tremens, como resultado de insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba sob situações de hipoglicemia ou hiponatremia. Em face da gravidade do alcoolismo, são necessários recursos psiquiátricos, psicológicos, de orientação social, com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação da saúde, que é aquilo que a gente falou. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso não é covardia e nem fraqueza, porque é muita força que precisa para alguém falar: eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, precisa de muita coragem. Então é o inverso. O corajoso é aquele que admite a própria fraqueza e vai em busca do que precisa para poder se ajudar. Esse tem coragem de se cuidar. Agora, aquele que finge que não vê, que esconde do outro, que nega, esse sim é fraco e covarde, porque ele não está querendo fazer o enfrentamento duro que vai ser quando ele falar: eu quero ser ajudado. Precisa de muita força, muita coragem para conseguir. E precisa de muita fraqueza e covardia para você falar que nada está errado, que está tudo certo, que é assim mesmo, que os outros que são muito preocupados. É muito fácil ficar nesse lugar, confortável, dizendo que não tem nada de errado. Lá no fundo a gente sabe que tem. Vamos então agora, encontro com a paz e a saúde. Primeiro no capítulo 1, Joana diz: indubitavelmente, esse efeito é fruto amargo da poluição mental e do atraso moral do ser humano que ainda não atingiu o nível de pensamento cósmico, demorando-se no racional egocêntrico. Como efeito lamentável, o medo volta a perturbar o ser humano, a ansiedade e solidão tomam-no por inteiro, os conflitos se fazem epidêmicos, levando às fugas espetaculares na depressão, esquizofrenia, distúrbio de pânico, consumo exagerado de álcool, de tabaco, de drogas aditivas e resultando em efeitos não menos danosos do que doenças. Ou seja, somos vulneráveis. Não é fácil a gente viver no período que a gente está, que ainda é o ego racional egocêntrico, não somos pensamento cósmico como que é Jesus, ainda temos limitações, imperfeições, conflitos. Não, a gente não pode brincar com fogo. Eu não sei o que que vai. Será que eu sou capaz de me entregar aí para alguma coisa deslocada e não me perder no caminho? Eu não me garanto. Então, o que que eu faço? Eu tento me proteger, eu vigiar e orar. É melhor eu nem começar isso porque eu não sei se eu sou capaz de parar. É melhor eu nem entrar nessa história porque eu não sei se eu me controlo. Isso é a pessoa inteligente que reconhece as suas sombras e não brinca com elas. Não brinca com elas. Eu não sei quem que eu existe dentro de mim, se ele é capaz de fazer alguma bobagem. Então, eu vou com cautela, com prudência. Não vou sair por aí, deixa eu experimentar, deixa eu ver que eu não sei como é que eu vou reagir a isso. Então, não é uma coisa inteligente a gente ficar se testando no nosso grau de evolução. E para a gente terminar a psicologia da gratidão, Joana fala no capítulo 8. Em razão dessa circunstância, a grande responsabilidade cabe à educação, para que sejam dissolvidas as construções morais viciosas, auxiliando-os na aquisição de novos comportamentos que os ajudarão a libertar-se das marcas vigorosas que os caracterizam,
facultando-lhes o treinamento de novos costumes, o anseio de aspirações mais elevadas acima do imediato e fisiológico, do prazer sensorial. Então, a gente deve, dentro da educação, ensinar as crianças como é possível ser alegre sem precisar de estimuladores, de alucinógenos, como é possível a gente dançar livremente, a gente ser espontâneo. A gente deve ensinar as crianças a respeitar, a cuidar do próprio corpo, a tomar conta dele como algo muito precioso que ele é, e não brincar com ele como se ele fosse uma coisa, coisificando o corpo. Eu lembro uma vez, numa das aulas de Trabalhando Valores que a gente oferecia em uma ONG aqui em nossa cidade, e falando sobre drogadição e tudo mais, um aluno disse assim: é tudo criança, né, tudo mentira, eu conheço alguém que consome crack há muito tempo e ele tá bem, eu olho para ele tá bem, a pele tá boa, o corpo tá bom, e não tô vendo nada de ruim. E aí ele me despertou para isso, porque a criança ela é muito concreta. Então eu dizer para a criança: "Isso aqui faz mal", ela olha para o outro e vê que ele tá normal, entre aspas, ele vai duvidar. Aí eu disse: "Muito obrigada, porque você acabou de mostrar que é ineficiente a minha abordagem. Eu não estou conseguindo acessar vocês". Então o que que eu fiz? Pedi um tempo e me preparei. E trouxe para eles a visão de dentro. Então eu convidei ele: "Você viu o corpo de fora da pessoa que você viu e fora estava tudo bem. Agora vamos olhar dentro do corpo, os órgãos. Vamos olhar o que que pode acontecer com um pulmão de quem, fuma por muito tempo, com o fígado, com o rim, com o aparelho neurológico, com o cérebro". E eu gastei muito tempo fazendo pesquisa científica com eles. Vamos lá, vamos pesquisar. Vamos conversar com o médico para que eles entendam o dentro. Ele não era capaz de enxergar o estômago, o esôfago, daquela pessoa. Então é isso, às vezes, a gente ensinar as crianças, educar, mas lembrando da linguagem adequada. No entanto, o que que a gente vê? A gente vê pais pegando garrafa de cerveja, lavando e colocando suquinho dentro, porque acha o máximo tirar foto com a cervejinha e a criança de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos segurando a cerveja, tomando suquinho de canudinho. Ela não sabe o que está acontecendo, mas o inconsciente dela está registrando a garrafinha de cerveja na mão, junto com o pai. Olha o absurdo da irresponsabilidade, da falta de discernimento, de conhecimento. Pelo menos vai aprender um pouco antes de sair fazendo. Faça uma consulta com uma psiquiatra da infância e da adolescência. Pergunta a respeito do cérebro que é exposto ao álcool antes do seu amadurecimento quase que total, pelo menos. Da percentagem de um cérebro que é submetido com certa regularidade ao uso de álcool antes de ter o seu desenvolvimento completo e que ele aumenta, sei lá, 25%, 30% a probabilidade dele ser depois um alcoolista? Será que a gente, no nosso mundo de hoje, em 2023, a gente não tem condição, discernimento de fazer pelo menos uma pesquisa antes de sair fazendo experiência com os próprios filhos? Então vamos ensinar os filhos que não precisa de nenhum subterfúgio para ser feliz, para brincar, para ser saudável. Vamos ensinar os nossos filhos que o maior prazer é você falar: meu corpo tá bom, eu tô cuidando do meu corpo, eu não deixo o máximo possível entrar nele nada que não faça bem. Sempre que eu puder, eu tô tentando melhorar. E não estimulá-los ao contrário, já dizendo para eles: não precisa enfrentar seus problemas, não, basta tomar umas e outras que você esquece. Será que é essa a educação que os filhos merecem? A gente vai responder por isso. Fica então essa reflexão, de novo, que tomou mais tempo do que deveria, mas tinha hoje muito material. Eu espero vocês na próxima semana.